Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Caridade para com os discípulos. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por sedes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. O escândalo. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois pés, seres atirados na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor disse, de fato, quem vos der a beber um copo d'água por seres de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Como se dissesse, não só não proíbo aquele que opera milagres em meu nome, mas quem quer que vos dê algo de muito pequeno por conta do meu nome e vos receber por causa de mim, não por favor humano e mundano, não perderá a sua recompensa. Santo Agostinho. Nisto mostra que aquele sobre o qual João havia falado não estava de tal modo separado da sociedade dos discípulos a ponto de rejeitá-la, como um herege, mas, assim como costumam fazer os homens que não ousam ainda receber os sacramentos de Cristo, e, no entanto, são de tal modo favoráveis ao nome cristão, a ponto de também receberem os cristãos e prestar-lhes serviços, por nenhum outro motivo senão porque são cristãos. Sobre estes, o Senhor diz que não perderão sua recompensa, não porque, por esta benevolência que têm em relação aos cristãos, já devam parecer protegidos e seguros, mesmo que não sejam lavados no batismo de Cristo, nem incorporados à sua unidade, mas porque de tal modo já são guiados pela misericórdia de Deus, de modo que chegarão a esta graça, e assim saiam seguros desta vida. Pseudo Crisóstomo. E para que ninguém alegue ser pobre, citou aquilo que não acontece de faltar, um copo de água fria, pelo qual também alcançarão recompensa. Pois não é o preço do que é dado, mas a dignidade dos que recebem e a disposição de ânimo dos que dão é que fazem a obra digna de recompensa. Mas, com esta palavra, não mostrou apenas que os discípulos devem ser recebidos pela recompensa que se alcançará, mas também porque isto afastará o tormento. Segue-se. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. Como se dissesse, se alguém vos honrar por causa de mim, receberá a recompensa. Assim também os que não honram, isto é, os que escandalizam, receberão a maior punição.
Por coisas claras, ele nos descreve o tormento intolerável mencionando a mó e a submersão, e não diz que a mó lhe seja atada ao pescoço, mas melhor lhe fora suportar isto, mostrando que algum mal mais grave os espera. Chama de pequeninos que creem nele os que invocam seu nome, não apenas os que o seguem, e também aqueles que oferecem um copo de água fria e não realizam outras coisas maiores. O Senhor não quer que nenhum destes seja escandalizado ou derrubado, pois proibir que invoquem seu nome resultaria nisto. São Beda. Corretamente, se chama de pequenino aquele que pode ser escandalizado, pois quem é grande, não importa o que sofra, não se desvia da fé, mas quem é de alma fraca e pequena, busca ocasiões em que se escandalizará. Por isso convém, no mais alto grau, olhar por aqueles que são pequenos na fé, para que não sejam feridos por nossa causa, não se afastem da fé e não desanimem da salvação. São Gregório Magno. Deve-se notar, entretanto, que em nossas boas obras devemos, por vezes, acautelarmos-nos para não escandalizar o próximo, mas, por vezes, não nos devemos importar com isso. Com efeito, na medida em que podemos, sem pecado, evitar o escândalo do próximo, devemos fazê-lo. Se, por outro lado, um escândalo é posto no tocante à verdade, é mais útil permitir que ele nasça do que abandonar a verdade. Em sentido místico, a mó que um jumento faz girar exprime o movimento em círculos e a fadiga da vida mundana, e pelas profundezas do mar designa-se a condenação eterna. A quem, pois, que, com aparência de santidade, derruba os outros, seja com palavra, seja com exemplo, ser-lhe-ia certamente melhor que seus atos terrenos o conduzissem à morte sob um hábito ordinário do que, se seu ofício sagrado indicasse aos outros uma culpa imitável, pois, se caísse sozinho, sem dúvida seria atormentado no inferno por uma pena mais tolerável. São Beda. Uma vez que o Senhor havia acima ensinado que não devemos escandalizar os que creem nele, aqui, consequentemente, adverte o quanto devemos nos acautelar com aqueles que se esforçam por precipitar-nos, por palavras ou pelo exemplo, na ruína do pecado. Por isso diz: e se tua mão te escandalizar, corta-a. São João Crisóstomo. Ele não diz isso sobre os membros do corpo, mas sobre os amigos próximos, os quais, sendo para nós necessários, encaramos como nossos membros. Com efeito, nada é tão nocivo quanto uma companhia perniciosa. São Beda. Ele chama de nossa mão o amigo próximo, de cujo auxílio cotidiano temos necessidade. Mas, se um homem assim quiser nos causar dano naquilo que concerne a nossa alma, deve ser excluído de nossa companhia, pois, se nesta vida queremos ter parte com um perverso, no futuro pereceremos com ele. Por isso se segue: melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Chama de fraco aquele que é privado do auxílio de algum amigo, pois é melhor ir para a vida sem um amigo do que, com ele, ir para a geena. Pseudo Jerônimo. Ou, de outro modo, bom é para ti entrar fraco na vida, isto é, sem a primazia desejada, do que, tendo duas mãos, ser precipitado no fogo. As duas mãos da primazia são a humildade e a soberba. Corta a soberba, retendo a primazia humilde. Pseudo Crisóstomo. Em seguida, introduz o testemunho profético do profeta Isaías, dizendo: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O Senhor não diz isso sobre um verme sensível, mas chama de verme a consciência que morde a alma que não realizou o bem. Com efeito, cada um se fará seu próprio acusador, rememorando as coisas que fez na vida mortal, e assim seu verme mortal permanece. São Beda. Assim como o verme é a dor que acusa interiormente, o fogo é a pena que arde do lado de fora, ou pelo verme designa a podridão da geena,
assim como pelo fogo o calor ardente. Santo Agostinho. Aqueles que dizem que tanto o fogo quanto o verme dizem respeito às penas da alma, não as do corpo, afirmam que também a alma daqueles que se arrependem tardiamente e de modo infrutuoso, sendo separados do reino de Deus, queima de dor, e por isso sustentam que o fogo pode ser dito de maneira adequada em referência a esta dor que queima, de acordo com o que diz o apóstolo: quem é escandalizado, que eu não me abrase. Também julgam eles que o verme deve ser compreendido como essa mesma dor, de acordo com o que foi dito. Assim como a traça destrói a veste e o verme a madeira, do mesmo modo a aflição destrói o coração do homem. Já os que não duvidam que naquele suplício futuro haverá castigos, tanto para a alma quanto para o corpo, afirmam que o fogo queimará o corpo, já a alma de algum modo será roída pelo verme da aflição. Conquanto esta opinião seja mais crível, sendo absurdo que aí falte a dor, seja do corpo, seja da alma, penso, no entanto, ser mais provável que ambos digam antes respeito ao corpo que a nenhum dos dois, isto é, ao corpo e à alma. E por isso está implícita a dor da alma nestas palavras da Divina Escritura, uma vez que se compreende que, com a dor do corpo, a alma consequentemente é também atormentada. Que escolha, pois, cada um o que lhe agradar mais, ou que o fogo se atribui ao corpo e o verme à alma, sendo aquele em sentido próprio e este em sentido figurado, ou que ambos se atribuem de modo próprio ao corpo. Com efeito, os animais também podem viver no fogo, queimando sem serem consumidos, na dor sem morte, por um milagre do Criador poderosíssimo. Segue-se. E se teu pé te escandalizar? São Beda. O pé é chamado de amigo por conta da função de correr, como que acomodado aos nossos usos. Segue-se. E se teu olho te escandalizar? O olho é chamado de amigo útil, solícito e penetrante no ato de examinar. Santo Agostinho. Aqui certamente fica claro que aqueles que são dedicados à família de Cristo, mesmo que antes de se associarem ao número dos cristãos, são mais úteis que aqueles que, conquanto já sejam chamados cristãos e estejam imbuídos dos sacramentos cristãos, persuadem os outros a fazerem coisas tais que os arrastam com eles para a condenação eterna. São estes que, sob o nome de membros corporais, como uma mão ou um olho que escandaliza, o Senhor manda arrancar do corpo, isto é, da própria relação de unidade, de modo que é preferível chegar à vida sem eles do que ir com eles para a geena. Com isto, separar-os de nosso corpo é não consentir com aqueles que tentam convencer-nos a fazer coisas más, isto é, que levam à queda. E se todos os homens, bons com que eles estão em sociedade, tomarem conhecimento desta perversidade, devem eles ser inteiramente separados do grupo e da própria participação dos sacramentos divinos. Se, no entanto, forem conhecidos por alguns, sendo, porém, desconhecida para muitos esta perversidade, devem ser tolerados de maneira que não se consinta em participar da iniquidade, nem seja por conta deles abandonado o grupo dos bons. São Beda. Uma vez que o Senhor menciona o verme e o fogo por 3 vezes, para que sejamos capazes de evitar o tormento, acrescentou: pois todos serão salgados com fogo. Com efeito, o mau cheiro dos vermes costuma brotar do apodrecimento da carne e do sangue. Por isso, a carne fresca é posta em conserva com sal, para que, uma vez seco o humor sanguíneo, não possa tornar-se presa dos vermes. E, certamente, aquilo que é salgado com sal repele a podridão dos vermes, mas aquilo que é salgado com o fogo, isto é, novamente posto em conserva por fogos borrifados com sal, não apenas lança longe os vermes, mas consome a própria carne. Pois a carne e o sangue fazem brotar os vermes, pois o deleite carnal, ao qual o tempero da continência não resiste, engendra para os luxuriosos a pena eterna. E quem quiser evitar seu mau cheiro, deve se empenhar em corrigir o corpo com o sal da continência, e a alma com o tempero da sabedoria, para evitar o flagelo do erro e dos vícios. O sal, com efeito, designa a doçura da sabedoria, o fogo, a graça do Espírito Santo. Ele diz, pois, que
todo homem será salgado pelo fogo, pois todo eleito deve, pela sabedoria espiritual, ser purificado da corrupção da concupiscência carnal. Ou então o fogo é a tribulação, pela qual se exercita a paciência dos fiéis, para que possam aperfeiçoar sua obra. Pseudo Crisóstomo. Semelhante a isto é o que diz o apóstolo: o fogo provará qual seja a obra de cada um. Depois introduz o testemunho do Levítico, dizendo: temperarás com sal toda a oblação que fizeres. Pseudo Jerônimo. A vítima do Senhor é o gênero humano, que é aqui salgado pela sabedoria, enquanto a corrupção do sangue, sentinela da podridão e mãe dos vermes, está sendo consumida, e lá será examinado pelo fogo do purgatório. São Beda. Podemos compreender também do seguinte modo: o altar de Deus é o coração dos eleitos. Já as vítimas dos sacrifícios a serem oferecidos neste altar são as boas obras dos fiéis. Em todos os sacrifícios deve-se oferecer o sal, pois não há boa obra que o sal da sabedoria não purifique de toda a corrupção do louvor vazio e dos demais pensamentos depravados e supérfluos. Pseudo Crisóstomo. Ou isto foi dito porque toda oferenda de nossa vítima, que é de acordo com a oração e o socorro ao próximo, é salgada com o fogo divino, sobre o qual foi dito: eu vim trazer fogo à terra, e sobre o qual se acrescenta: o sal é uma coisa boa, isto é, o fogo do amor. Mas, se o sal se tornar insípido, isto é, privado de si mesmo e da própria qualidade pela qual é dito bom, como retemperá-lo? Há, com efeito, sais que possuem o sal, vale dizer, que possuem a plenitude da graça, e há sais que não possuem sal, pois os que não são pacíficos são sal insípido. São Beda. Ou o sal é uma coisa boa. É bom ouvir a palavra de Deus de modo mais assíduo e, com o sal da sabedoria espiritual, temperar os segredos do coração. Teofilacto Diócrida. Assim como o sal conserva as carnes e não lhes deixa engendrar vermes, do mesmo modo, o discurso do doutor, se for capaz de secar os maus líquidos, reprime os homens carnais e não permite que neles se engendre o verme que não morre. Se, no entanto, for insípido, isto é, se não tiver a força de secar e conservar, com que será temperado? Pseudo Crisóstomo. Ou, de acordo com Mateus, os discípulos de Cristo são o sal, eles que conservam todo o orbe terrestre e que resistem à podridão que brota da idolatria e da prostituição dos pecadores. Pode-se também compreender que cada um de nós tem tanto sal quanto é capaz de receber as graças de Deus, razão pela qual também o apóstolo acrescenta a graça do sal, dizendo: a vossa conversação seja condimentada com sal. O sal é também o Senhor Jesus Cristo, que foi o suficiente para conservar toda a terra, e nela tornou sais muitos homens, dos quais, se algum definhar, pois é possível que também os bons se convertam em coisa podre, será digno de lançar-se fora. Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, o sal insípido é quem ama o primeiro lugar e que não ousa repreender este vício. Por isso se segue: tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros, para que o amor ao próximo tempere a amargura da correção e que o sal da justiça tempere o amor ao próximo. São Gregório Magno. Ou isto é dito contra alguns que, erguidos a um nível superior pela ciência, se separam do convívio com os demais, e quanto mais sabem, mais desprezam a virtude da concórdia. Aquele que se esforça por falar de um modo sábio muito deve recear que seu discurso acabe desordenando a unidade dos ouvintes, para não ocorrer de, enquanto deseja parecer sábio, separe de modo violento e insensato os laços de união. Teofilacto Diócrida. Ou, aquele que se liga ao próximo com o vínculo do amor possui o sal, e com isso a paz com seu irmão. Santo Agostinho.
Marcos recorda que o Senhor falou isto de modo entrelaçado. Ele citou coisas que nenhum outro evangelista disse, outras que Mateus também disse, e outras que disseram Mateus e Lucas. Mas aqueles fizeram em outras ocasiões e em outra ordem, razão pela qual parece-me que o Senhor também disse aqui o que dissera em outros pontos, pois dizia suficientemente respeito a esta fala pela qual vetou que seus discípulos proibissem um outro, que não o seguia juntamente com eles, de realizar milagres em seu nome. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.